hoje nós vamos estar a falar de um assunto muito, muito especial, que é investimentos e poupanças nesta altura de pandemia, não é verdade? Que mudou muito a vida de quem não estava preparado. Nomeadamente, começando a falar até do assunto de poupanças, é algo que realmente é importante, já tem sido há muito tempo que isto é algo que é falado por montes de pessoas que estão ligadas ao setor financeiro e de gestão, mas agora com a pandemia é que as pessoas começaram a abrir os olhos, não é verdade? E viram que... E espero bem que sim, que tenham de facto aberto os olhos, porque isto é algo que eu falo mesmo em relação até mesmo às crianças, que é um bom hábito, que os pais de facto estimulem os seus filhos os tragam este bom hábito de poupança e que o façam também para si. Nós, perante toda esta situação que aconteceu, nós percebemos que muitas famílias ficaram de facto numa situação muito, muito difícil. E isto porquê? Porque não tinham este hábito da poupança e toda a sua vida era um bocado gerida no imediato. Não tenho agora, eu tenho um cartão de crédito e portanto eu posso usar, eu posso contrair um crédito para umas férias. Portanto, tudo girava muito à volta deste facilitismo. Que nós sabemos que havia muita oferta nesse sentido. E as pessoas, muitas delas, se deixaram enredar nesta teia, não é? O que é que acontece agora com tudo, com perdas de rendimento, com alguns mesmo perdas do próprio trabalho, ficaram numa situação muito, muito, muito complicada. Claro que outros não é? Nós, em tempos difíceis, nem toda a gente sofre ainda bem, não é? Nem toda a gente sofre com essas situações e concretamente aqui, houve pessoas que até nesta fase da pandemia conseguiram dar a volta por cima. Lá está, nós somos um povo que somos o povo do fado, não é? Sim, Parece que somos um povo muito dramático e tal, mas depois é um povo muito resiliente. O povo português é um povo que dá logo a volta e consegue, e são realmente o povo português tem esta característica Sim, sim. de esteja ele onde estiver, é sempre alguém que arregaça as mangas e vai em frente e luta portanto, e vence. E muitos fizeram isso neste tempo. E, portanto, muita gente também, desviando-me agora aqui um bocadinho, não está a sofrer, muito pelo contrário. Acabaram por vir a beneficiar desta situação de pandemia, por exemplo. Não é difícil de nós percebermos. Alguém que não tenha tido quebra no seu rendimento e vem para casa trabalhar. Não gasta combustível, não almoça nem janta fora, não toma os pequenos almoços fora, aí vem uma poupança. Poupança tal que, eu no outro dia estava a ler um artigo e achei bastante interessante, que nunca houve tantas remodelações de casa como agora. Bem, ou seja, eu própria pude testemunhar isso. Eu precisava de ir a uma dessas lojinhas grandes de mobiliário, essas coisas todas, e não pude entrar. Porque era tempo já de confinamento, havia limite de clientes dentro da loja, apesar daquilo ser enorme, portanto tive que voltar. Não pude entrar, porque era tanta gente, tanta gente. Isto nos mostra que, ainda bem, e felizmente, que nem toda a gente sofreu com os efeitos negativos desta pandemia, e, portanto, elas próprias puderam, porque estão a poupar, estão a investir na sua própria casa, não é? Claro, Remodelações, mudança de móveis, portanto, é interessante. Também De ficam facto, tanto tempo em casa que começam a pensar, esta parede já precisava de uma outra cor e coisas quer assim dizer, do como género, não é? trabalhavam, estavam só ao fim de semana em casa, não é? Nem dava para olhar para as paredes. Mas agora que estão tanto tempo em casa, ou estiveram, não é? Porque agora vão começar já alguns a trabalhar, lá devem ter pensado, assim, realmente, agora era a hora de nós mudarmos. Oh, Maria, vamos mudar aqui a casa, olha,
agora nós até conseguimos poupar estes meses todos, gastámos tão pouco, comemos sempre em casa e tal, olha, vamos aqui gastar. Daí, empresas de construção civil, de remodelações, tiveram e estão a ter mais trabalho do que nunca. Essas empresas que vendem os eletrodomésticos e tal, têm bastante saída. Ou seja, há alguns setores que, em vez de sofrerem com a pandemia, acabaram por ter assim aqui Exato. uma força maior, não é, em termos de negócio. Mas houve outros que infelizmente foram um bocado apanhados por esta. E estamos a falar de milhares de famílias, não é? Que foram um bocadinho apanhados aqui nesta pandemia e que de facto se refletiu na sua situação financeira. Imagina esses casos de pessoas que já estavam tão enredadas em créditos, tão endividadas, que agora não têm mesmo como. É a questão das moratórias, não é? Que as moratórias públicas e privadas, depois os próprios bancos também decidiram, eles próprios também ceder ou conceder essas moratórias, mas assim, vão ter sempre que pagar. E depois há uma questão aqui que também é importante. Pessoas que já estivessem numa fase ou numa situação de incumprimento não podiam sequer aceder ao pedido de moratórias. Portanto, estamos a ver aqui casos muito, muito, muito complicados por uma má gestão, porque não há de facto aquele hábito das pessoas pouparem, antes pelo contrário, gastar o máximo. Chapa ganha, chapa gasta. Chapa ganha, chapa gasta. Não tenho, vou com o cartão de crédito para a frente, tenho sempre a possibilidade de pedir um crédito aqui e acolá e, portanto, situações mesmo muito, muito difíceis. Estamos a falar de casos, imagino, pessoas que tenham comprado a sua casa e que estejam a pagar prestações, podem correr o risco de perder a sua casa, não é? Porque é como eu digo, podem, de facto, se não estavam em cumprimento antes, e muitas milhares de famílias pediram, portanto, acederam às moratórias, mas elas vão ter que ser pagos, não é? E agora estamos a terminar. Houve casos em que os bancos prolongaram, o próprio Estado também, as tais moratórias públicas também, o Estado deu mais a possibilidade alargou mais um pouco o prazo, inclusive agora, como estivemos neste tempo todo de confinamento, há moratórias públicas, portanto, até podem pedir até ao final deste mês, novamente, mas isto vai ter que ser pago. Portanto, o que é que isto nos leva a pensar? Que as famílias têm que repensar a sua gestão financeira, familiar. Claro. Não é? Quem já tinha este bom hábito, não é? Claro que o vai manter. E quem tinha este bom hábito e nesta situação viu perfeitamente isso, o bom reflexo disso na sua vida, claro que vai continuar a fazê-lo, não é? Quem não tinha este hábito, por isso é que eu estava a dizer, é bom que a pessoa repense a sua maneira de gerir as suas finanças. Claro. Hoje nós vivemos numa sociedade, sobretudo quem vive aqui na cidade, não é? Nas cidades, que tudo se paga. É que tudo se paga. Tudo se paga. E há serviços que nós, pura e simplesmente, não podemos abdicar deles, não é? Que há 10, 15, 20 anos atrás nem existiam, não é? Estamos a falar, por exemplo, das operadoras. Nós estamos a falar de operadoras que, de uma maneira geral, as pessoas pagam uma média de 50 euros por mês, não é? Pesa no orçamento. Porque é para ali só, 50 euros. Para ter a internet, hoje quem é que pode estar sem internet? Hoje tudo, ou praticamente tudo, nós fazemos precisamos de internet, não é? Aliás, agora com esta situação toda, quase tudo, eu pessoalmente renovei a minha carta, tudo online, quer dizer, quase tudo fazemos online e cada vez mais, não é? Aproveitar todos estes meios que nós temos à nossa disposição. Para isso é preciso internet. Porque a televisão, só os 4 canais, não, também tem que ter não sei quantos mil canais e tal, que depois ninguém vê, mas pronto, mas tem que ter. Ou seja, nós habituámos-nos a ter um determinado nível de vida e é muito difícil a pessoa abdicar disso.
Eu sei porque, como bancária, quem não me conhece, portanto, bancária 30 e tal anos, portanto, eu convivi com muitas situações e passei um pouquinho por todo e passei também pelo incumprimento, gerir o incumprimento e nós deparamos com situações que nos fazem pensar como é que é possível Nunca viste alguém mais, não é? chegar a este ponto, não é? Sim. Portanto, cartões de crédito no limite sempre, porque a pessoa, os cartões de crédito, os LDNs, que são aquele descoberto que os Sim. bancos autorizam por conta do ordenado que a pessoa vai receber, sempre no limite. Mas como é que estas pessoas vivem como? Quer dizer, vivem sempre no limite. Portanto, e é bom que as pessoas repensem a sua forma de gerir Claro. as suas finanças e comecem a pensar em reduzir primeiro. Imagino que a pessoa está de facto numa situação difícil. Agora, se terminam as moratórias, as pessoas têm créditos. Primeiramente seria só para os créditos à habitação, depois foi alargado, inclusive até alguns bancos alargaram os cartões de crédito, ficaram esses créditos todos ali em stand-by até que depois a pessoa começasse então a pagar. E a pessoa está nessa situação. Então tem que começar por uma poupança, em vez de pensarmos em poupança para investimento, começar a pensar na poupança da sua vida, portanto, naquilo que ele faz no dia a dia, não é? Claro. O que antigamente, quando nós falamos dos portugueses, gerações antigas, eu lembro dos meus avós e por aí, era uma coisa super comum de se falar. Normal, Sara, uma vez até normal. tu usaste um exemplo que eu gostei muito, como é que era? Era de quem poupa. Como é que tu disseste o exemplo? A vida não é de quem o ganha, é de quem o poupa. Exato. Sim. E também porque de hoje em dia, e há uns tempos para cá, há uns anos para cá, as pessoas gastam o que não têm. É disso que eu estou a falar. E nós não podemos viver com o que não há. Nós temos que viver Exatamente. com o que existe, não é? Se nós temos um determinado valor que a gente tem todos os meses, nós temos que fazer a nossa vida ou fazer os nossos gastos em função daquilo. Não posso fazer mais do que aquilo, porque senão o que é que nós estamos a dizer? E isso, nós como pais, ao fazermos isso, também estamos a transmitir aos nossos filhos que a Exatamente. gente pode chegar ao limite ou podemos fazer. Nós ganhamos X, gastamos X, mas no fundo nós gastamos Y. Portanto, podemos fazer isso. Isso não está bem, porque também estamos a fazer com que a criança se habitue também a viver com o que não tem. Exatamente. Que é o tal descoberto muitas vezes que há, que a gente pensa, afinal ainda tenho aqui este valor. Não, não tem. Não tem. Não tem. Pronto. E uma das Exatamente. formas de você não gastar o que não tem é não ter cartão de crédito, Por exemplo. por exemplo. Por exemplo. Pronto. Claro que o cartão Ou de então crédito... pôr a 100%. Tipo, não é? O que também dá para fazer assim. Sim. Pronto, portanto, gastou naquele dia, mas pelo menos eu tenho um ditado, quer dizer, a minha mãe costuma sempre dizer, e quando eu comecei a trabalhar, aos 17 anos, houve um dia que eu queria sair, queria fazer qualquer coisa, mas eu não tinha o dinheiro, aquilo estava no banco, e naquela altura não era como hoje que a gente tinha O cartão e vai o buscar. multibanco e vamos sempre, pronto, a gente tinha que ir ao banco e tal, e eu não fui, e eu queria ir sair com os meus amigos, e precisava de dinheiro, e a minha mãe virou-se para mim e disse, quem não tem dinheiro não tem vícios. E Exatamente. isto é uma verdade, ou seja, é nós vivermos com aquilo que temos. Então, ela emprestou-me excepcionalmente e depois, nessa segunda-feira, porque aquilo era uma sexta-feira, e nessa segunda-feira, quando os bancos abriram, eu fui devolver o dinheiro. Será que a minha mãe precisava do dinheiro? Não, mas foi para me mostrar que nós temos que viver com aquilo que nós temos. Exatamente. Não posso contar, e agora ia dizer uma expressão que não fica bonita dizer, não é? Com algo na galinha, como a gente costuma dizer, não é? Aquela expressão, pronto. Sim. Não podemos contar com o que não existe, não é? Porque isso vai, além de nos levar a induzir em erro, as pessoas que estão à nossa volta e que dependem de nós, não é? Principalmente os nossos filhos, vão crescer pensando que eu posso fazer tudo porque não há limites. E há limites. Há limites. Não é? E desde pequenino, e isso é uma coisa que, por exemplo, eu já trago dos meus pais e dos meus avós, quando nós nascemos, os meus pais abriam a nossa conta, na altura eram nos Correios, né? Que não havia os bancos assim, e nós sempre nos habituámos. Eles davam-nos o dinheiro e a gente punha naquela conta. Portanto, a gente sempre se ia habituando, não é? Se nós não temos esse hábito de poupar, quando formos adultos também não vamos ter. Exatamente.